Oi, tudo bem com vocês? Tia Paulinho falando, tia Ana Paula, professora de História. Vamos agora, essa é a nossa terceira aula, tá? Vamos falar sobre Roma. Roma. Por que estudar isso é importante, professora? Por que a gente tem que estudar Roma? Então vamos lá, Antiguidade Romana. Esse é o conteúdo relativo na apostila de História do sexto ano. É o conteúdo ali relativo ao terceiro trimestre, terceiro bimestre, professora, desculpa. Terceiro bimestre, o que a gente estuda ali na AV2. Roma. Por que Roma é importante para a gente? Primeiro porque é nessa civilização que surge ali conceito de república, coisa pública. Também temos uma herança muito bacana deixada por esses povos, por essa civilização, são as línguas, né, originárias ali do latim, né, descendentes do latim, as línguas latinas, né, questões culturais, questões ali da arquitetura. Então nós temos muitas heranças. Então, estudar essa civilização é muito importante para a gente, para entender o eu, o nós, a nossa organização política, né? A nossa cultura aqui no Brasil no século 21, né? A gente vai estudar só Roma? Não, temos que estudar outras culturas, outras sociedades do Oriente, do Ocidente, do Norte do continente africano, né? Mas vamos agora pensar sobre a Antiguidade Romana. O que é importante para a gente? Antes de tudo, é importante falar sobre a localização, né? Que local que a gente está se debruçando agora para estudar Roma Antiga? A gente fala ali de uma região da confluência da Europa, do Oriente Próximo e do norte do continente africano, que vai ser conectado pelo mar Mediterrâneo, tá? Tem um trechinho aqui, vamos ler rapidinho. Tem um mapa aqui atrás do continente africano. Não dá para aparecer a parte superior desse mapa, mas na parte superior tem um mar Mediterrâneo, tá? Então, vou ler só esse trechinho aqui que tá faltando aspas aqui, ó. Botei agora, ó. Se há um caminho de águas que esteve presente na história dessas primeiras civilizações do Oriente Médio, da Europa, esse caminho foi o Mar Mediterrâneo. Então, você estudou antes de começar a ler um pouquinho, a estudar sobre Roma, você estudou sobre Grécia, sobre os fenícios, cartagineses, né, gregos, você estudou tudo isso. E quando você estudou essas civilizações, você também passou ali um pouquinho sobre a importância do mar Mediterrâneo, tá? Porque esse local ele foi muito importante nessas primeiras civilizações, em virtude ali das trocas comerciais, né? Das viagens feitas pelas pessoas que muitas vezes faziam essas viagens para comercializar, para levar produtos. E quando as pessoas viajam, elas não levam só produtos, elas levam consigo também, é difícil, né, se deixar essa carga cultural, né, essa bagagem cultural. Então as pessoas levam costumes, conhecimentos, hábitos. Então esse local, o Mar Mediterrâneo, era ali um lugar, um local de trânsito, de movimentação, de trocas, né? De trocas de produtos, de conhecimentos, de saberes, de tradições. Então, é um local de trânsito. E aí o Mediterrâneo aproximou povos, aproximou culturas, enriqueceu cidades, mas também foi um local em que se desenrolaram muitas disputas, né? Porque era um local importante para comercialização, então diferentes civilizações estavam interessadas em estabelecer o seu domínio. E durante ali o Império Romano, os romanos conseguiram estabelecer um domínio sobre esse mar Mediterrâneo, beleza? Então, o mar Mediterrâneo foi muito importante para os romanos, tá? Então, esse mar que um dia fora fenício, que esteve sob o domínio dos fenícios, dos gregos, dos cartagineses, depois de um tempo, né, por meio do uso da força, foi dominado pelos romanos.
Beleza? E aqui nós temos um outro trechinho ali, né? Feito pelo Fernando Brodel, o espaço e a história no Mediterrâneo. Ele pergunta assim: o que é o Mediterrâneo? Mil coisas ao mesmo tempo. Não é só uma paisagem, são inúmeras paisagens. Não uma civilização, mas civilizações sobrepostas, né? Então, ali, ó, viajar pelo Mediterrâneo é encontrar o mundo romano no Líbano, a pré-história na Sardenha, o Islã no turco na Iugoslávia, né? Então nós temos ali o Mediterrâneo quanto uma encruzilhada, como local de encontro, um local de troca, beleza? Troca de cultura, de comércio, beleza? Eu tô falando um monte de coisas, de informações sobre o Mediterrâneo, mas onde fica isso? Então nós temos aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui norte do continente africano, ó, esse mapa aqui, tá vendo? Esse aqui é o Atlântico. Essa parte norte aqui que não dá para ver no meu mapa, tá aqui, ó, norte do continente africano. Nós temos aqui a Europa, nós temos o Oriente Próximo, aqui com a Turquia. Então, tá vendo que isso aqui é um local de encontro de várias culturas, de vários continentes, né? Então, nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, a localização geográfica. Nós temos aqui essa Península Itálica, tá? Ali às margens do rio Tibre, você vai ter o desenvolvimento dessa civilização romana, que vai se organizar ali, inicialmente, num regime político monárquico, né? Monarquia. Nessa região aqui, tá? E por meio de guerras, do domínio, por meio da violência, mas também em virtude ali do comércio, você tem a expansão desse domínio aqui dos romanos para outras regiões, o que mais tarde vai se estabelecer como um império romano, mas vamos por parte, né? Vamos lá. Então, esse Mediterrâneo, que eu acabei de mostrar ali o mapa, é um espaço que abrange culturas. É um espaço em que se estabeleceram várias trocas culturais, várias intensas trocas culturais, intensas trocas econômicas desde a antiguidade, né? No texto ali, o mar Mediterrâneo é descrito como espaço de encontro entre culturas, né? Que guarda as marcas da cidade, fundadas ali em sua costa, né? Das rotas por onde seguir os navios. Então, usa a imaginação, né? É um mosaico de paisagens, de civilizações, beleza? E aí, qual era o papel desempenhado pelo mar Mediterrâneo nessa economia? Era um papel fundamental. Era um papel importantíssimo para o desenvolvimento do que mais tarde ficou conhecido como Império Romano, tá? Era um espaço ali de conexão entre Roma e os seus domínios, que iam ali da Ásia, iam ali pela Europa, beleza? Trocas comerciais estabelecidas ali no Mediterrâneo, artigos produzidos em diferentes regiões, né? Transportados em Roma, dinamizando a sua economia e alimentando cada vez mais a sua riqueza, tá? Então, vamos falar um pouquinho bem rápido das origens de Roma, a formação de Roma. O que nós temos ali? Primeiro, por que estudar Roma antiga é importante? Poxa, professora, tanta coisa mais importante para a gente estudar, né? Ah, não quero estudar isso de Roma, né? Só me diz um motivo. Por que é importante? Eu já falei ali, né? O Brasil, ele está no regime republicano, na república. E esse sistema aqui, essa forma de organização política, que é a res pública, a coisa pública, surgiu aqui, remonta nessa antiguidade romana,
Tá? Então, muitas vezes, os cientistas políticos ou historiadores, para tentar entender o nosso presente, a gente olha para trás, para o passado, para tentar entender como é que surgiu, quais foram as demandas, por que surgiu, como, quais eram os setores, os grupos sociais envolvidos, né? Como é que era, quais foram os escritores que pensaram sobre república, quais foram suas contribuições, como a gente pode melhorar, talvez no passado, o que a gente pode resgatar, o que pode ser aproveitado, né? Então, pensar um pouco sobre o regime republicano no Brasil, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que foi a República em Roma. Surgiu lá em Roma, coisa pública, né? Estilos arquitetônicos desenvolvidos nessa civilização e que estão presentes no nosso cotidiano aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, várias construções ali têm uma importante influência dessa antiguidade clássica. E aí nós temos também a questão da língua falada, né? A nossa língua, ela é descendente ali do latim, uma língua latina, né? Então, muitas pessoas ali, para melhorar o vocabulário, a interpretação dos textos, elas estudam latim, sim. Então, o latim não é uma língua morta, né? Seria importante a gente ter ali um estudo para a gente entender melhor a nossa comunicação, a língua que a gente fala, né? Então, vamos falar aqui rapidamente sobre a civilização romana. Primeiro, sobre a localização geográfica. Então, a gente já sabe que ela vai estar se desenvolvendo ao longo aqui nas margens do mar Mediterrâneo. Mas onde ela surgiu? Ela surgiu nessa península aqui itálica. O que é Península Itálica? Península é essa terra, essa faixa de terra, né, que é cercada por água, mas tem uma porçãozinha ali ligada ao continente. Então, essa região aqui é que vai se desenvolver ali a civilização romana, inicialmente às margens de um rio, Rio Tibre, que permitia ali a atividade da agricultura, porque o solo era fértil. Tá? E aí nós temos ocupação e povoamento de celtas, gauleses na parte norte dessa península. Ali no centro nós temos a presença de etruscos, que vão dar importantes contribuições para essa cultura, para o desenvolvimento dessa civilização. Nós temos os latinos, sabinos, e ao sul ali temos a presença de gregos, italiotas, cartagineses. Tá? Nós temos ali a Península Itálica, desenvolvimento da civilização, a versão histórica, nós temos o início ali da organização da monarquia e é um período, século VIII, né, que nós temos a escassez de fontes históricas. Nós já tivemos uma aula sobre fontes históricas e sabemos que elas podem ser de múltiplas naturezas. E aqui, para estudar esse passado romano, no período monárquico, as suas origens, né, a fundação de Roma, é muito comum a gente estudar um mito, uma lenda de fundação que conta a história de dois irmãos, Rômulo e Remo, né? A trama é bem complicada, mas vou resumir só o que importa aqui, tá? Foram dois irmãos que foram abandonados por causa ali de uma perseguição. A mãe foi obrigada a abandonar as crianças e aí foram abandonadas, só que elas foram encontradas por uma loba. E a loba ali no instinto materno acaba alimentando esses dois irmãos até que eles cresçam, fiquem fortinhos e aí retomem o seu lugar no reino. Só que aí depois, pronto, tá tudo resolvido, a história tá resolvida, né? Eles cresceram, estão vivos, mas não. Eles vão fundar lá o reino deles, mas aí eles entram em uma briga, né? Qual vai ser o nome da cidade? Vai ser com o nome ali com Rômulo ou Remo, né? E aí eles entram numa briga, o Rômulo mata o seu irmão Remo e aí teria sido, segundo essa lenda, o surgimento de Roma, tá? E aí nós temos aqui a imagem da loba. Segundo a lenda, né, o animal teria amamentado os gêmeos Rômulo e Remo, mas depois um irmão teria assassinado o outro e teria dado início ali à cidade
de Roma, né? Tem aqui no YouTube, indico para vocês esse vídeo que é bem interessante e conta a história melhor do que eu, né? Tem todas ali as informações, a tradição oral que foi registrada, né? Roma, civilização romana. É importante essa divisão aqui entre monarquia, república e império. A monarquia é o período ali menos estudado, né? Que nós não vamos nos deter muito, mas que é importante a gente saber ali a periodização, né? Século 8 até o século 6. Esse período aqui é bastante importante para a gente, né? Porque ele vai tentar alimentar algumas perguntas que nós temos sobre o nosso próprio regime republicano, né? Nós temos o regime republicano, com a presença ali do presidente, com a presença dos três poderes, a organização política, mas era bem diferente do que nós temos atualmente, mas traz algumas reflexões, tá? Então, ó, isso aqui é importante para a gente, século 6 até o século 1, 509 até o ano de 27 antes de Cristo, tá? Então, século 6 até o século 1. E aqui nós temos o período imperial, que vai até do 1 antes de Cristo, né? Nós temos aqui nesse ínterim, nesse período do nascimento de Jesus Cristo, que é importante, né, para a civilização ocidental cristã, sobretudo do que diz respeito à organização do nosso calendário, que tem como marco ali o nascimento de Jesus Cristo. Nós temos aqui o Império e nós temos a queda do Império Romano em 476, mas não foi a queda de um dia para o outro, foi um processo de desestruturação do Império Romano, tá bom? Então, aqui nas características gerais, a importância da agricultura, né? A importância das atividades comerciais. Nós temos ali um período pouco documentado, muitas explicações baseadas em mitos, em lendas. Nós temos ali o crescimento de Roma, atraindo novos habitantes, né? E temos na política ali a monarquia despótica, não hereditária, o rei concentrando funções legislativa, executiva, judiciária, religiosa, a presença de uma assembleia curial, né, que votava as leis e a existência do Senado, tá? O Senado ele vai desempenhar uma importância muito grande, sobretudo no período republicano. Nesse período da monarquia, ele é um órgão consultivo que podia vetar as leis, beleza? Ainda nessa monarquia nós temos aqui o que é muito importante, é pensar na organização social. Era uma sociedade organizada ali, era uma sociedade patriarcal, né? Organizada a partir do pater, da organização da influência do chefe, né? Da família. Era uma sociedade estamental, dividida ali entre patrícios, plebeus e escravos. Patrícios eram os grandes proprietários de terra, né? Que vão ocupar cargos políticos, cargos religiosos e militares. É o pessoal que tem influência, tá? Eu faço umas brincadeirinhas bobas, eu falo que é a patricinha. Relaciona o vocábulo, né? Patrícios é o pessoal que tem influência, os grandes proprietários de terra. Os plebeus, agricultores, pastores, comerciantes, artesãos, tá? Então tá desenvolvendo múltiplas funções nessa sociedade. E alguns plebeus, inclusive, vão conseguir enriquecer em virtude depois do crescimento, do desenvolvimento dessas atividades comerciais, tá? E esses plebeus, alguns, eles adotavam a estratégia de se aproximar das famílias patrícias, né? Eles se colocavam na proteção, estabeleciam ali uma relação de proteção, de aproximação em relação aos patrícios, né? E aí eles se tornavam clientes. Então temos patrícios, plebeus e temos
escravos. Os escravos, as pessoas, né, poderiam ser escravizadas em virtude de guerra ou em virtude de dívidas, beleza? Então, patrícios, plebeus e escravos. Economia, nós temos a agricultura, pecuária, artesanato e, sim, comércio. No interior dessa sociedade monárquica, nós temos já tensões sociais envolvendo patrícios, plebeus e escravos. E aí, em 509, nós temos ali uma disputa, né? Entre patrícios e plebeus. O rei Tarquínio Soberbo, que foi o último rei, se indispõe ali com os patrícios porque ele se aproxima dos plebeus, né? Ele aprova leis favoráveis ao plebeus e ele acaba sendo retirado do governo. E aí nós temos o início da República Romana, né? Da coisa pública. Nessa República Romana, nós temos a importância muito grande do Senado. É a instituição de maior poder. E esse Senado, ele vai ser dominado pelas famílias patrícias, que vão garantir a exclusividade de acesso a esse Senado. O Senado, ele controlava toda a administração, finanças, religião, exército, toda a política, né? Guerras, acordos de paz. Então, nesse período republicano, o Senado ele tem uma importância muito grande, né? E aqui nessa organização política nós temos também as magistraturas, tá? Então, nessa República Romana, nós temos as magistraturas, edis, pretores, cônsules, censores, questores. Então, vamos lá. Edis tomavam conta dos serviços públicos, abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas, organização dos jogos públicos. Nós temos os pretores, responsáveis pela justiça. Pretores, a balancinha aqui da justiça, responsáveis pela justiça. Os cônsules estavam ali no comando dos exércitos em tempo de guerra, né? Eles também presidiam o Senado, presidiam os comícios, beleza? Os cônsules, responsáveis pelo comando dos exércitos. Censores, muito simples, né? Lembra censo. Eles faziam o quê? A contagem da população, controlavam a conduta dos cidadãos. Temos os questores, que vão cuidar principalmente do tesouro público, das finanças. Então, nós temos ali uma organização política, né, com a presença de instituições, com a presença de magistraturas e com a importância muito grande do Senado. Senado. É um período também que nós temos ali as distensões, as disputas entre plebeus, eu botei um M, não sei porquê, plebeus e patrícios. Patrícios e plebeus. Beleza? Então, nós temos ali essa plebe que elabora, né, diferentes estratégias para conseguir um pouco mais de participação política, para defender os seus interesses, né? Então, nós temos aqui, no século V, os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender os seus interesses, o tribuno ou a assembleia da plebe. Então, no século V, 494, nós temos um importante avanço dos plebeus que estavam envolvidos com diferentes atividades econômicas, no sentido de ter um pouquinho mais de participação política, de ter ali um espaço dentro, né, do jogo político para defender os seus interesses.
E aí, por que eles estão conseguindo esses avanços? Porque eles estavam enriquecendo. Eles estavam envolvidos com atividades econômicas desse mar Mediterrâneo, comércio, trocas de produtos. Então, eles estavam enriquecendo. Conforme eles enriqueciam, eles pressionavam ali para ter um pouquinho mais de participação, tá? E aí nós temos em 450 a.C., outro fato, acontecimento muito importante. Os patrícios e plebeus redigem, né, escrevem, registram a lei das 12 tábuas, que é fundamental. Por quê? Porque vai ter ali a regulamentação dos direitos e todo mundo vai ter acesso, vai ficar mais, todo mundo não, né? Quem sabe ler, mas a lei, os direitos vão ficar mais acessíveis, né? Então, nós temos a Lei das 12 Tábuas, 450. Ali em 367 a.C., os plebeus tiveram outra conquista muito importante. Eles conseguiram alcançar o direito de se candidatar ao cargo de cônsul, né? Que tinha uma importância muito grande. Então, nós temos ali o direito dos plebeus de se candidatarem ao cargo de cônsul. Em 326, outra demanda muito importante dos plebeus era o fim da escravidão por dívidas, que era ali uma das principais reivindicações dos plebeus, né? Em virtude ali do processo de guerra, eles acabavam indo para a guerra, quando voltavam, perdiam o tempo da colheita e muito frequentemente perdiam as suas terras, né? E aí era uma demanda dos plebeus o fim da escravidão por dívida, que era uma das principais queixas. Então, esse período republicano ele é marcado por muitas disputas entre patrícios e plebeus, por muitas demandas da plebe, né? Que queria ali, entre outras coisas, participar mais da política, e aí eles vão conquistando uma série de direitos. Eles querem ali o fim da escravidão por dívidas, né, que era uma das principais reivindicações dos plebeus. E em 286 a.C., nós temos ali, ó, os plebiscitos, decisões tomadas pela plebe em suas assembleias ganham força de lei. Então, eles estão ali cada vez mais conseguindo alguns avanços, algumas conquistas. Beleza? Show? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Bastante coisa, né? Então, leiam a apostila, procurem vídeos, né? Procurem textos, histórias, leiam literatura, romances, né? Procurem ali o mito do Rômulo e Rêmulo, que tem pessoas contando melhor do que eu, tá bom? Um forte abraço, um beijinho para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Se interessem cada vez mais por história de Roma. Tchau, gente!